transfiguração. Da caverna à transfiguração. É claro que eu vou falar de Elias, embora não haja nesse texto suicídio, embora não haja nesse texto uma tentativa concreta de suicídio, há nesse texto um desejo de morrer. Então eu acho que ele é um texto importante para nós nesse mês pensarmos sobre essa temática, e gostaria então que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, que com outro dedo você abrisse em Lucas capítulo 9. Samuel, não sei onde fica 1 Reis e não sei onde fica Lucas. Então pega com a pessoa que está do seu lado. Talvez você seja novo, né? Vamos ler. É muito importante que você preste atenção na leitura. Samuel, eu não gosto de ler de manhã, as letras me embaralham, eu tenho preguiça, mas hoje, mais do que nunca, é importante que você preste atenção na leitura, porque a gente já vai partir para aplicações. Nós não vamos ficar voltando naquilo que nós estamos lendo, porque eu já vou pressupor que você leu e que você sabe agora essa história. Então, vamos ler, versículos de 1 a 18. Samuel, você quer acabar comigo lendo tudo isso? Vamos lá, força aí. Diz assim, 1 Reis 19, 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescente este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que tu fizestes da vida deles. Ou seja, amanhã você vai estar morto, em outras palavras. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou lá o seu servo. Quanto a ele, Elias fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi se sentar debaixo de uma árvore. Pediu a morte, dizendo: agora basta, ó Deus, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo da árvore. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre as pedras quentes e um cantil, um jarro de água. Comeu, bebeu e depois tornou-se a deitar-se. Samuel, Elias está parecendo eu, quer acordar, comer e virar para o outro lado, né? Mas o anjo de Deus veio e pela segunda vez tocou e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. E ele levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe, que é também o Monte Sinai. Lá ele entrou numa caverna onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Deus nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo pelo Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. E fiquei somente eu e procuram me tirar a vida. E Deus disse-lhe: sai e fica na montanha diante de Deus. E eis que Deus passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Deus. Mas Deus não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto.
E depois do terremoto, um fogo. Mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Então veio-lhe uma voz que disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo pelo Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram me tirar a vida. Deus lhe disse: vai, retoma o teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael, rei de Arã, ungirás Jeú, filho de Nansi, profeta em teu lugar, como rei de Israel, e ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel Meulá, como profeta em teu lugar. Até aqui. Agora você vai para Lucas, onde está o seu outro dedinho. Acorde o irmão que está ao seu lado. Lucas 9, versículos de 27 a 31. Nós acabamos de viajar mais de 800 anos no tempo agora. Versículo 27 diz assim: eu vos digo verdadeiramente, Jesus falando isso, que alguns dos que estão presentes aqui não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e a Tiago, Jesus subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam com Jesus sobre a sua morte que se consumaria em Jerusalém. Até aqui. Bom, se você dormiu o restante da palavra, pode-se dizer que você leu bastante a Bíblia hoje. Mas era importante que a gente passasse por toda essa narrativa para entendermos algumas coisas para esta manhã. Esse texto é uma crise de Elias. E é uma das crises num momento em que nós menos esperaríamos uma crise. Porque o capítulo 19 que nós lemos, ele vem depois do capítulo 18, claro. Mas é que o capítulo 18 é um capítulo de tanta vitória de Elias, de tantas conquistas de Elias, de tantos milagres de Elias, de tantas manifestações visíveis de Deus por meio de Elias, num grande desafio de Elias contra os profetas de Baal, onde fogo desce do céu. E depois de mais de 3 anos sem chover, a oração de Elias traz de volta a chuva. Coisas tão grandes acontecem, que é de se esperar que o capítulo 19 fosse uma continuação gostosa do capítulo 18, fosse uma continuação saborosa do capítulo 18, mas não. O que nós encontramos no capítulo 18 é esse mesmo homem por meio do qual o fogo desceu do céu, é este homem por meio do qual a chuva veio, escondido numa caverna, fugindo de tudo e de todos, e pedindo para morrer. Nós encontramos aqui em Elias o desejo da morte, perda de apetite, falta de controle, uma excessiva autopiedade, uma autocomiseração exagerada, uma indiferença para aquilo que está acontecendo, como nós lemos, aparece anjo de novo, parece que não está acontecendo nada. Ele está indiferente, seguindo para a sua caverna. Isso prova, e provavelmente Tiago, no Novo Testamento, quando ele escreve no capítulo 5, no versículo 17, que Elias era um homem sujeito às nossas paixões, às mesmas paixões que a gente. Provavelmente Tiago está pensando nesse capítulo 19, nesse Elias que depois de um momento de tamanha grandeza se torna alguém escondido numa caverna, aparentemente tão frágil, tão fraco e pedindo para morrer. Sabe que isso é uma das coisas que mais acontecem, sem que nós percebamos,
os momentos onde nós nos tornamos mais vulneráveis espiritualmente, emocionalmente, interiormente, são os momentos após as grandes conquistas, os grandes acontecimentos, as grandes realizações. Nós nos tornamos grandemente vulneráveis nesses momentos. Tem um pastor que se chama Charles Swindoll, não sei se assim se pronuncia, tá certo, Marcelo? Swindoll, final, dó. Ele disse que conversando uma vez com um alpinista, um professor de alpinismo, ele disse que um dos maiores desafios é lidar com as pessoas, não no caminho de ida, mas no caminho de volta. Porque no caminho da ascensão, no caminho da conquista do topo, no caminho da chegada para enxergar todo o horizonte e ter vistas belíssimas, todos estão tão atentos, todos estão tão envolvidos, todos estão tão esperançosos, com sangue nos olhos, com expectativa, com fervor, que eles aplicam o melhor de si mesmos para chegar. Mas depois da conquista, depois do deslumbramento, depois da experiência daquela conquista, no caminho de volta, ele diz que parece que há um certo relaxamento, há um certo desânimo, há um certo tédio que acomete o coração das pessoas, e na volta elas tendem a sofrer mais acidentes do que na ida. Assim também nós, muitas vezes, depois de uma grande conquista, e essa conquista, ela acontece, ela passa, ficamos vulneráveis. Quantas pessoas, quantos adolescentes e jovens passaram anos e anos e anos estudando para conquistar uma vaga numa universidade, e aí conquistam a vaga na universidade, e durante a universidade começam a viver um tempo de tédio, um tempo de desânimo. E o índice de suicidas entre universitários é muito grande. Por quê? Porque vem depois daquilo que se preparou anos, que se investiu anos, e os pais ali, você precisa de uma faculdade, quando você conquistar essa faculdade, aí sim as coisas vão ficar boas, você vai conquistar, e de repente se conquista, e quando se passa por essa porta, há uma sensação de que, tudo bem, mas e agora? Mas e agora surgiu e sobrou só a rotina, sobrou só o dia a dia, sobraram só as coisas menores. E aí muitos, então agora a faculdade até o primeiro grande emprego. Quantas pessoas trabalham, sonham, investem por um emprego, e aí chegam e conquistam aquele grande emprego. E aí começa a rotina do dia a dia no emprego, e parece que algo estranho acontece no coração. São acometidos de um mal-estar existencial, de que aquele grande motivo passou. E agora? Só as coisas pequenas? Só o mecânico dia a dia? Algumas pessoas vivem por um casamento. Não, agora vou casar. Vai ser maravilhoso, vai ser um negócio. E aí casa. E aí passa um ano, passa 2 anos. Parece que tudo aquilo que era a expectativa daquele casamento desapareceu. A casa própria. Vamos ter a nossa casa própria, as famílias se unem, vamos ter a nossa casa, e anos trabalhando, investindo, guardando, economizando, aí conquistam a casa. Depois da conquista da casa, alguns anos dentro da casa, parece que há uma poeira de tédio solta no ar, em que tudo bem, mas e agora? A gente vai viver nela só? É isso? Nós vamos continuar aqui? Há essa sensação de Elias, principalmente quando essas conquistas vêm carregadas de uma expectativa maior do que a coisa pode oferecer, maior do que o que a conquista pode oferecer. Elias tinha certeza que depois do desafio, que depois do fogo do céu, que depois da chuva, Acabe iria se converter, Jezabel iria se converter, o povo inteiro se renderia a Deus. Ele estava com o coração cheio de expectativas que não aconteceram.
coisas aconteceram, mas não tudo o que ele esperava. Por quê? Porque muitas vezes nós fantasiamos. Porque nós muitas vezes idolatramos algumas conquistas, crendo que elas nos darão algumas coisas que elas não vão dar, elas não darão. E aí quando chega e elas não entregam, a gente fica frustrado. E aí a retomada do dia a dia, a retomada da rotina, a retomada das coisas comuns, tendem a colocar as pessoas para baixo e gerar crise e gerar desânimo, como aconteceu com Elias. E a sua história, então, como nós lemos, acaba numa caverna. Nós temos muitas pessoas em cavernas hoje em dia por causa disso. As grandes expectativas se realizaram, mas passaram, e talvez não tenha trazido tudo aquilo que esperava-se delas, seja um projeto, seja uma conquista, seja uma vaga, seja um bem. Passaram e as coisas continuam, parece que como eram antes. E aqui Elias continua, e Acabe não se converteu, pelo contrário, foi falar para a mulher, como sempre ali, né, na história. Jezabel é que manda, Jezabel é que desmanda, e Acabe é super dependente de Jezabel para tudo. E diante de tudo isso, como você leu na história, Elias vai acabar numa caverna. Eu não vou mais me ater na história, porque você leu e conhece a história. Mas a caverna, Elias para na caverna, e na fala de Elias, nós percebemos que com a caverna ele abraçou muitas mentiras. Muitas mentiras que se tornaram o alicerce do desejo de morrer. O alicerce do desejo de perder a sua própria vida. Quando Elias fala, ele externa mentiras. Mentiras que normalmente são a base de um desejo de perder a vida. A primeira mentira que Elias vai assumir nesse texto está no versículo 3. Não precisa ler, eu vou falando e você vai acompanhando, mas ele deixa o seu servo para trás e segue sozinho. Essa é uma primeira mentira de uma pessoa que começa a pensar na morte como uma saída. Ela se afasta das pessoas. Ela se afasta daqueles que poderiam ser uma transfusão de encorajamento. Se afasta das pessoas que poderiam ser uma voz, que poderiam ser uma palavra. E Elias então deixa o seu servo para trás. Meio que, bom, se alguém tem que morrer na mão de Jezabel, que seja somente eu. Que o meu servo seja poupado, porque o problema é comigo, a situação é comigo, então quem vai morrer sou eu, e ele não precisa morrer comigo. Então ele deixa o seu servo para trás. Olha que curioso, querido, olha que interessante. Quando você pega uma pessoa que está falando em morrer, para quem está vendo essa pessoa falar em morrer, o que as pessoas pensam? Mas que pessoa egoísta, que só pensa nela, que não pensa nos familiares, que não pensa nos amigos, que não pensa nas consequências, na dificuldade que vai ser, na luta, no trauma que vai deixar. Quem está assistindo alguém falar em morte, normalmente pensa assim. Porém, quando se entra na cabeça da pessoa que está falando em morte, na cabeça dela o pensamento é: eles ficarão melhores sem mim. Eu sou um peso desnecessário. Pelo menos a minha morte vai aliviar as pessoas. Eu só atrapalho. Então o mundo será melhor sem mim. As coisas vão ficar melhores sem mim. E é um pouco isso que ele está fazendo. Ele entende que é melhor se isolar, que para o servo dele, a melhor coisa é ele se afastar e morrer. O que era uma mentira. Tanto que uma das primeiras coisas que Deus vai fazer depois é aproximar Eliseu de Elias. E colocar Eliseu junto com Elias, como sendo ali um braço, como sendo ali uma força, como sendo alguém ali próximo dele. Mas a primeira mentira que alguém que está pensando em morte pensa e acredita e toma para a sua vida é o pensamento de que as pessoas ficariam melhores, de que eu sou um peso, de que é melhor que seja assim, o que é uma mentira. A segunda mentira
que Elias vai acreditar, no versículo 4, ele vai dizer para Deus: tira a minha vida, ó Deus. É um pouco a mentira de que eu não deveria mais estar vivendo, Deus. De alguma forma o Senhor errou no calendário, na história, na cronologia. Estou vivendo na época errada, estou vivendo no momento errado. Outras pessoas já morreram e sou eu que deveria ter morrido. Sou eu quem o Senhor deveria ter levado, e não aquela pessoa, não aquele familiar. Tira a minha vida, Deus. Foi comigo que o Senhor errou. Foi o meu tempo de vida. O Senhor matou as pessoas erradas, levou as pessoas erradas. Sou eu que o Senhor tinha que ter levado. Esse senso de que estou sobrando, de que não era para eu estar vivendo mais. A terceira mentira, ele diz assim: não sou melhor do que os meus pais. Primeiro, quem disse que ele tinha que ser melhor que os pais dele, né? Ele estabelece para si um parâmetro. A gente nem sabe sobre os pais de Elias. Enfim, a gente sabe muito sobre Elias. Sobre os pais a gente não sabe. Mas Elias coloca um alvo, um padrão que na cabeça dele ele não atingiu. E se ele não atingiu aquele padrão e aquele alvo que ele esperava, nada mais tem valor. Tudo é porcaria, tudo é lixo, tudo não vale a pena. Por quê? Porque não alcançou aquele padrão. Então ele coloca um padrão para si, e por não ter atendido aquele padrão, ele entende que tudo não vale nada. É uma outra mentira. Quando nós colocamos alguns padrões que não são alcançados por nós, nós acreditamos que tudo deve ser jogado fora. Ou nós colocamos outras pessoas, quem sabe uma família de muitos irmãos, onde um irmão se torna mais bem sucedido do que os outros, ou um grupo de amigos da escola que cresceram juntos e alguns se destacaram mais do que outros profissionalmente, ou na família. Para alguns gera o sentimento de que eu fracassei, porque não sou tão bem sucedido quanto os meus irmãos. Eu fracassei porque não me dei tão bem na vida quanto os meus amigos no tempo de escola. Então nada tem valor, então tudo é um fracasso. E as pessoas ao redor se tornam como uma seta que aponta para o próprio fracasso, o que é uma mentira. O que não significa que você deveria necessariamente estar melhor que os seus irmãos, ou melhor que os seus amigos. São esses falsos parâmetros que podem alicerçar um desejo de morrer. Outra mentira de Elias, no versículo 10 ele diz: só eu fiquei. Aquela sensação de que a minha experiência é única. O meu caso é uma anomalia. Ninguém sabe o que eu passo. Ninguém viveu a minha experiência. Ninguém está passando por isso. É um problema que está apenas em mim. A coisa é só comigo. Eu sou um estranho. Eu sou um alienígena. Eu sou um extraterrestre. E estes pensamentos começam a gerar. Então a solução é o desejo de morrer. Todas estas coisas queria poupar o servo, de que era melhor, já passou a hora de viver, a hora de morrer, que ele não era melhor que os pais, que só ele ficou. Todas estas coisas eram absolutas mentiras que Elias acreditou. E por ter acreditado nessas mentiras, ele chega à conclusão de que só há uma solução, de que só há uma saída, que é a caverna, e depois da caverna é a morte. A caverna, ela gera coisas interessantes no nosso coração. Ela gera alguns sentimentos de segurança. Imagine Elias na caverna. Elias na caverna está livre de Jezabel. Elias na caverna está livre de Acabe. Elias na caverna está livre do povo, da idolatria do povo que se apegou a uma quebra de aliança com Deus. A caverna traz para Elias a sensação de que ele está seguro agora de Jezabel, de Acabe, do povo. Mas tem uma coisa da qual Elias não está a salvo na caverna. Elias não está a salvo de si mesmo. Junto para a caverna, acompanhando Elias na caverna, vai junto a frustração de Elias, vai junto o pessimismo de Elias,
vai junto o abandono de Elias, o ressentimento de Elias, o pensamento de morte de Elias, as mentiras nas quais Elias acreditou, estarão com ele na caverna, tornando a caverna cada vez mais funda, tornando a caverna cada vez mais profunda e escura. Muitas vezes nós nos convencemos que a saída da nossa vida está nas nossas cavernas. O problema dessas cavernas é que nós não estamos protegidos nela, porque as coisas mais perigosas vão conosco. O maior perigo para Elias nunca foi Acabe. O maior perigo para Elias nunca foi Jezabel. Charles Spurgeon diz que Elias estava fugindo de um inimigo vencido. Elias estava batendo em retirada de um inimigo vencido. Acabe nunca foi problema para Elias. Jezabel nunca foi problema para Elias. O povo nunca foi problema para Elias. O maior inimigo de Elias eram justamente as suas frustrações, os seus desejos, os seus ressentimentos, as mentiras que ele levava para a caverna junto com ele. E tudo isso gera esse sentimento de segurança, mas que é falsa, porque Elias nunca esteve em tamanho perigo como na caverna, apegado e cercado das suas mentiras. E Deus, que é maravilhoso, que vai procurar Elias e vai começar com uma pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? É interessante que Deus diz: Elias, o que você está fazendo aí? Se Deus estivesse falando de fora: Elias, o que você está fazendo aí? O texto diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus está na caverna também. Deus está lá dentro também. O Deus que amava o povo e queria a restauração do povo, também queria a restauração do seu profeta. Queria a restauração de Elias. Amava Elias, se preocupava com Elias. E 2 vezes Deus pergunta para Elias, né? Elias, o que você está fazendo aqui? Ele começa lá a falar, né, o discurso dele: só eu fiquei, esse povo miserável, você tá, e põe tudo para fora. E aí Deus diz: Elias, sai da caverna, Elias, sai da caverna, vamos conversar aqui fora, que a caverna está te cegando. É interessante como a caverna, olha o que a caverna faz conosco. E a situação de Elias é que Elias está cego. Irmão, quantas vezes um anjo veio até você, te acordou, te deu de comer, você dormiu, depois o anjo voltou, te acordou? Quantas vezes aconteceu com você? Comigo não aconteceu nenhuma ainda. Com Elias estava acontecendo, mas ele não estava vendo isso. Puxa, olha como Deus está presente, olha como Deus está fazendo, olha como os anjos do Senhor estão trabalhando a meu favor. Olha, não, a caverna nos cega, a crise nos cega, a gente não consegue nem perceber a providência de Deus cuidando de nós, a gente não consegue nem olhar e ver a mão de Deus naquilo que Deus está realizando. E aí Deus pede para que ele fique em pé fora. E olha que interessante. Deus diz assim: saia da caverna, fique em pé na montanha diante de Deus. Qual foi a última vez que alguém tinha ficado em pé no Monte Sinai diante de Deus? Moisés. É o mesmo monte, o monte de Deus, o Monte Horebe, é o Monte Sinai, é o mesmo lugar. Elias estava falando que a aliança estava quebrada e tudo mais, e agora Deus o convida a ficar de pé na montanha da aliança, como Moisés, para falar da aliança, para falar da essência das coisas, para lembrar Elias de como as coisas nasceram e aconteceram pela primeira vez ali naquele lugar. Deus começa a ampliar o horizonte de Elias, que só consegue ver a caverna e que só consegue ver aquele momento. Estar em pé no Monte Sinai era para que Elias se lembrasse que aquela aliança já estava de pé há 500 anos. E não seria aquele momento da experiência dele que o povo teria o poder de anular aquela aliança naquele momento. Coisas a mais estavam acontecendo, e Elias ali era como um novo Moisés, em pé, no Monte Sinai, para tirar os olhos de Jezabel. Deus diz: fique em pé diante de Deus. Elias, para de olhar para Jezabel e olha para mim, Elias. Tira os olhos de Jezabel, tira os olhos de Acabe, tira os olhos do povo e olha para mim. Fique em pé diante de mim.
E é muito interessante, como quando Deus pergunta para Elias, para que ele fale, Elias fala: só eu fiquei, cheio de autocomiseração ali, cheio de uma autopiedade. E na segunda Deus pergunta de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias fala a mesma coisa. Chega uma hora que Deus não vai ficar só perguntando, porque vai ter sempre a mesma resposta. Elias está muito ensimesmado. Ele só quer falar de si, das suas misérias, das suas desgraças, dos seus traumas, das suas frustrações. E aí Deus pergunta de novo, são os seus traumas, as suas frustrações. E Deus vai começar a trabalhar com Elias. E agora vem a parte mais importante da pregação. Se você dormiu até agora, dá tempo de você acordar e prestar atenção no que a gente vai falar agora. Deus começa a trabalhar com Elias com coisas muito pequenas. O Elias, que estava acostumado com fogo descer do céu e com chuva, depois de 3 anos de seca, ou seja, ele estava acostumado com essas grandes coisas. Deus vai começar a fazer algo diferente com ele. Deus vai fazer com que Elias faça pequenas coisas, experimente pequenas coisas, mas que são coisas fundamentais para que esse Elias da caverna se torne o Elias da transfiguração, que vai ter um encontro com Jesus. A primeira coisa é que Deus, ao chamar Elias para fora, Elias não obedece. Não sei se você percebeu no texto. Não, Samuel estava dormindo na hora da leitura. Não me irrite. Elias não obedeceu a primeira vez que Deus disse: saia da caverna. Não saiu. Não saio, não vou sair não, vou ficar aqui dentro. Aí começa lá o Hollywood. Furacão. Rochas quebrando e tal. E aí um terremoto, tremor, acontecimentos extraordinários. Depois um fogo tremendo. Puxa, parece um negócio de cinema. Coisas grandiosas acontecendo. E Elias não sai da caverna. Mas de repente vem uma brisa suave. E diz o texto que quando veio uma brisa suave, foi a hora que Elias se levanta e vai para a porta da caverna. E sai da caverna. É impressionante como a gente tem expectativa que grandes coisas possam acontecer na nossa vida para virar a chave da nossa existência. E muitas vezes são as pequenas coisas que têm o poder de nos tirar das cavernas em que nós estamos. E é nesse momento que, sem perceber, Elias se sente atraído por coisas pequenas. Coisas pequenas, mas onde Deus estava. Experiências humanamente muito mais simples do que um terremoto, do que um furacão, do que uma labareda de fogo. Uma brisa. Mas uma brisa onde a voz de Deus estava. Algo pequeno tem o poder de tirar Elias da caverna. As coisas estrondosas, as coisas impressionantes mantiveram Elias na caverna. Deus aqui começa a trabalhar em Elias o valor de coisas pequenas, coisas que normalmente são desprezadas pelas pessoas, coisas que normalmente são vistas como uma rotina, coisas que normalmente são vistas como um dia a dia, uma coisa tão pequena, de repente começam a ganhar para Elias um valor divino, um valor sagrado, um valor transfigurado, uma verdadeira transfiguração de pequenas coisas, que seriam pequenas coisas, mas por causa de Deus, se tornam grandes, importantes. E aqui neste caso, essencial para a restauração de Elias, algo pequeno. E aí Deus vai dar uma tarefa para Elias, que aos nossos olhos vai parecer: puxa vida, Deus, o cara já está zoado. Aí o cara sai da caverna, você fala: agora você vai ungir tal, Azael, vai ungir Jeú, e vai ungir Eliseu, que vai ser profeta no teu lugar e tal. Agora uma crise desse tamanho, ó Deus, e o Senhor vai resolver com uma prática tão simples, o fato de Elias pegar uma botija de azeite, ou um chifre de azeite, e derramar sobre Azael, derramar sobre Jeú, e derramar sobre Eliseu. Só isso.
tão pequeno, que valor pode ter algo tão pequeno como isso? O Elias, que estava acostumado a enfrentar 850 profetas falsos, o Elias que estava acostumado a fazer descer fogo do céu, o Elias que estava acostumado a fazer cessar uma seca e a chuva vir, no meio da sua crise ele é chamado por Deus para fora da caverna, e Deus dá uma tarefa para ele: unge algumas pessoas. A gente não pode imaginar o valor dessas unções que Elias realizou. Eu quero destacar a unção que ele realizou em Jeú. Jeú, rei de Israel. Elias jamais poderia imaginar, se esforce agora, preste atenção agora. Elias jamais poderia imaginar que aquele simples ato de unção em Jeú estava derrubando Jezabel e estava derrubando todo o culto a Baal. Nós lemos 1 Reis, capítulo 19. Quando você vai depois, não lê agora, anote, ou depois assista o vídeo. Quando você vai para 2 Reis, capítulos 9 e 10, é este rei Jeú que derrota Jezabel. E é este rei Jeú que destrói todo o culto a Baal, sem que Elias pudesse saber disso. Aquilo que Elias tinha apenas começado no Monte Carmelo, aquilo que Elias gostaria que tivesse acontecido, a vitória sobre Jezabel, a vitória sobre Acabe, a vitória sobre o culto ao falso deus Baal, estava acontecendo quando Elias estava simplesmente só fazendo algo insignificante, saindo da caverna e colocando óleo sobre a cabeça dele, autorizando, capacitando a Jeú a fazer aquilo que Elias tanto queria ter visto no Monte Carmelo definitivamente. Aquela pequena unção, na verdade, era a vitória sobre todas as coisas que Elias sonhava. Mas Elias jamais poderia imaginar que aquela pequena atitude, que naquele momento ele vencia Jezabel, que naquele momento ele vencia o culto a Baal, que naquele momento o seu encontro com Jesus 850 anos depois estava garantido. Por quê? Porque Moisés e Elias são escolhidos para encontrar Jesus, não só porque jejuaram 40 dias como Jesus, não só porque estiveram em pé diante de Deus, em cima de uma montanha, e agora estavam de novo, mas porque Moisés e Elias enfrentaram os grandes inimigos do Antigo Testamento, Faraó e Jezabel. Moisés enfrentou e venceu o Faraó, Elias lutou e venceu Jezabel, e agora Lucas diz que no Monte da Transfiguração, Jesus conversava com Moisés e Elias acerca da sua morte. Assim como Moisés teve que enfrentar Faraó e Elias teve de enfrentar Jezabel, agora Jesus enfrentaria a morte, o maior de todos os inimigos, aquele que a Bíblia chama como o último inimigo, a morte. E o passaporte para Elias participar deste momento e ser alguém com autoridade, com preparação para conversar com Jesus no Monte da Transfiguração, era vencer Jezabel. E a vitória de Jezabel veio com uma simples unção. Mas quando Elias poderia imaginar que aquela simples unção significava tudo isso? Que aquela simples atitude que para um profeta era uma rotina, era um dia a dia, era algo simples, era algo que fazia parte da vida do profeta, que aquilo fosse algo tão determinante no futuro, que aquilo seria algo chave para o futuro. Tem um autor que chama Wiersbe, ele diz assim: é raro Deus permitir
que seus servos vejam todo o bem que fizeram. É raro que nós percebamos aqui na vida os resultados que nossas pequenas atitudes vão gerar daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos. No caso de Elias, 850 anos depois, aquela simples unção, aparentemente sem importância. É como se Deus pudesse dizer para ele: Elias, sai da caverna e unge Jeú, porque ungindo Jeú, Jezabel será vencida, e daqui 850 anos o Deus Filho, o Verbo se fará carne, habitará no meio de vocês, e um tempo antes da morte dele, ele precisa encontrar pessoas que tenham vivido grandes vitórias sobre grandes inimigos, e Moisés estará lá, e você estará lá, Elias. Então saia da caverna e unja Jeú. Olha como essa simples unção é transfigurada para algo maior. Olha como essa simples atitude se torna uma peça-chave do plano da redenção, se torna algo gigante, eterno, divino. Mas a pergunta é: Elias vai acreditar que uma simples unção pudesse ter todo esse poder? Podemos nós acreditar que as pequenas coisas que nós realizamos são peças importantes na história, na redenção? Ou nós, como Elias, só vamos dar valor na hora que o fogo descer do céu, na hora que a seca se tornar chuva? É hora de Elias aprender o valor da brisa. É hora de Elias aprender o valor da pequena unção e enxergar Deus nas pequenas coisas, transfigurar as pequenas coisas para algo gigantesco, para algo grande. Sabe por que o seu coração está cheio de tédio? Sabe por que o seu coração está cheio de mal-estar no seu dia a dia? Sabe por que você está constantemente nas suas crises existenciais? Por que nós estamos constantemente abraçados por esse desânimo diário? É porque nós deixamos de crer que Deus está interessado nas pequenas coisas que vivemos e fazemos. Nós nos tornamos ateus diariamente. Nós nos tornamos niilistas. Ou seja, tudo é um absurdo, tudo acaba em nada, nada tem valor. Que diferença faz, se não faz? Niilistas, que é uma forma de ateísmo. E as nossas semanas são as semanas de um ateu que não crê em Deus. E por não crer em Deus, que diferença faz? Que diferença faz uma palavra? Que diferença faz a sua atitude? Que diferença faz o seu trabalho? Que diferença faz aquela sua brincadeira com o seu filho? Que diferença faz aquela mais uma vez que você vai levar o seu filho para a escola, para que ele cresça e aprenda? No final a história vai acabar em nada, você vai morrer, seu filho vai morrer, as coisas... E isso começa a destruir o coração, a mente das pessoas. É esse ateísmo prático, de uma boca que confessa Deus, numa boca que confessa uma fé em Deus, mas cujo coração não crê mais em Deus. Não crê que aquela pequena unção de Elias, que na sua vida tem outros nomes, que na sua rotina tem outros nomes, que na sua rotina talvez é o levar o seu filho para a escola, que na sua rotina muitas vezes é o comprar o alimento para mais uma semana da sua família, que na sua rotina é mais um trabalho, é mais uma situação. O chamado de Deus é que nós transfiguremos estas coisas e entendamos o peso eterno que elas podem ter. Quando eu me lembro do ladrão da cruz, sabe, eu não entendi ainda o que é esse negócio de transfigurar a realidade. Quando você olha o ladrão da cruz, quando ele olha para Jesus, o que ele vê? Ele vê um crucificado. Segundo Isaías 53, desconfigurado. O resto de um humano que está prestes a morrer, ensanguentado pela coroa de espinhos, que deve ter gerado um inchaço facial, arrebentado pelo sangramento, totalmente
fraco, fragilizado, prestes a morrer. E aquele ladrão olha para ele e diz: quando entrares no teu reino, lembra de mim. Aquele ladrão foi capaz de ver num crucificado morrendo um rei prestes a reinar soberanamente. Isso é transfiguração. É a nossa capacidade de olharmos diferente para a nossa vida e pegarmos aquelas pequenas coisas e, ao invés de gerar em nós ressentimento de que elas não têm valor, de que elas são pequenas, de que elas não têm importância, de que isso não vai mudar nada, é começar a olhá-las e dizer: o mundo inteiro está contido neste momento. Deus está interessado neste momento. Então eu vou realizar com toda a força do meu coração, com toda a excelência da minha vida, com tudo aquilo que é importante para Deus deve ser realizado. Uma simples unção. Eu queria, antes de terminar agora, olhar alguns slides com vocês. Slides com algumas frases que tratam sobre isso. E de novo, são algumas leituras. Peço que você se esforce, são frases que eu reputo de uma importância tamanha. Esse autor diz assim: quando um homem se dá verdadeiramente a Deus e torna-se seu discípulo, Deus o conduz a uma obra, a salvação do século em que ele vive. Deus mostra-lhe o mundo enfermo, mergulhado nas trevas e no sofrimento. O olhar de Cristo para que sondes as suas doenças e algo do coração de Cristo para senti-las. Depois Deus lhe diz do fundo do coração: há poucos trabalhadores. Sei que você, eu, cada um de nós, podemos acrescentar nossos movimentos e nosso peso ao movimento de decadência que leva ao abismo. Ou então, em nome de Deus e em união com Cristo, trabalhar para salvar o mundo. Eu gosto dessa frase porque ela nos chama tanto a responsabilidade. Eu acho que isso são coisas que Deus vem falar desde o louvor. Acho que não há indiferença absoluta. Ou nós somos um peso, ou nós estamos contribuindo para que a humanidade caminhe para um abismo, ou de alguma forma, no nosso contexto, nós estamos salvando o mundo. Sabe, quando eu estou brincando com meu filho, eu estou salvando o mundo? Eu não acredito nisso. Então você é um Elias, que só acredita quando vê fogo no céu, só acredita quando uma chuva vem num período de seca. Mas os grandes momentos, aquilo que foi mais importante na vitória sobre Jezabel e na salvação do próprio Elias, foram as coisas pequenininhas: a brisa, a unção. Esse é Luiz Lavelle, um autor muito difícil de ler, mas que de vez em quando ele tem umas frases que você, opa, ele é cristão. Preste atenção nessas frases. Deixe Deus falar com você por meio delas. Não se deveria deixar a cotidianidade, ou seja, o cotidiano, o dia a dia, ao abandono. É preciso transformá-la, espiritualizando-a. Ou seja, é ver Deus no cotidiano, é ver Deus nas realidades pequenas. Precisamos tentar escapar à superficialidade, sabendo ver a profundidade real do menor gesto cotidiano. Perceber o sentido, a dignidade e o valor dos sentimentos mais comuns. Consagrar-se inteiramente, com todas as forças, aos trabalhos mais humildes. É preciso que nosso pensamento nunca perca de vista o todo de que fazemos parte e de que nos encarregamos. Mas esse pensamento jamais pode ser posto em prática senão em criações particulares. Ou seja, que venha o reino de Deus, que o reino de Deus seja estabelecido, que a justiça, o amor, a paz seja estabelecido na terra. Mas vem nas criaçõezinhas particulares do nosso dia a dia. O perigo para todo ser doente, isso aqui tem muito a ver com Elias. O perigo para todo ser doente é ser de todo retido pelo corpo, ou por essa sensibilidade a si mesmo, que é uma espécie de ternura do corpo. O que ele está dizendo? O maior perigo de uma pessoa doente é só viver pensando na própria doença. O que ele
está dizendo é que a pessoa fica mal, em tédio. Qual que é a tendência? É fazer o que Elias fez. É ir para a caverna e se fechar cada vez mais nas suas crises, nos seus traumas, nas suas lutas. E cada vez mais aumentando aquela enfermidade, acumulando enfermidade. E aí ele diz, quem é sadio, quando você está doente, você fica lembrando do seu corpo, porque está doendo. Mas quem é sadio, esquece o seu corpo. Você não acordou pensando, nossa, deixa eu ver, meu dedo 1, dedo 2, dedo 3, joelho, tal, está tudo em ordem. Você não pensou neles, por quê? Porque eles estão em ordem, e se eles estão em ordem, agora você pode viver, você pode correr, você pode ir para a igreja, você pode almoçar, você pode... Por quê? Porque você está saudável. O caminho da saúde emocional, espiritual, não é um autoexame absoluto, sem cessar de si mesmo, das próprias doenças, dos próprios traumas. Tem hora que tem que sair da caverna e ungir, e fazer as pequenas coisas, e mudar o olhar sobre elas. Então quem é sadio esquece o seu corpo, se une ao mundo que o rodeia, olha para o céu acima de sua cabeça e se ocupa de seus afazeres. Olha que lindo isso, gente. Minha oração é que você acredite tanto nisso. É preciso que cada ser atue no mundo como se tivesse consciência de ter sido escolhido para uma tarefa que ele é o único a poder cumprir. Tão logo descobre e comece a dedicar-se a ela, parece-lhe que Deus está com ele e vela por ele, está cheio de confiança e alegria. Perde o sentimento de estar abandonado, livra-se da dúvida, da angústia, ei-lo então associado à obra criadora. Renasce toda manhã, sente-se maravilhado, fraco pecador como é, de ter sido chamado a uma ação que o excede, a qual recebe sempre novas forças, ele renova sempre o zelo. A vocação aparece no momento que o indivíduo reconhece que não pode ser para si mesmo seu próprio fim, que ele pode ser apenas instrumento, mensageiro e o agente de uma obra para a qual coopera e na qual o destino do universo inteiro está interessado. Elias unge Jeú, que isso é uma peça no plano da redenção, que isso é uma peça no sacrifício de Jesus, na ressurreição, na vida eterna. Estou terminando, reta final. Força. Samuel, domingo que vem eu vou tomar um Red Bull antes de vir. Não, domingo que vem é outra pessoa que vai pregar, então fica tranquilo. No final, é isso que importa. Deixar Deus entrar. Mas só podemos deixá-lo entrar no lugar onde estamos de verdade. Lá aonde vivemos uma vida de verdade. Nosso tesouro está enterrado sob o fogão de nossa casa. Eu quero descobrir a missão da minha vida, vou salvar Marte, vou salvar. Deus está dizendo, seus maiores chamados estão tão próximos de você. Aquilo com que me confronto dia após dia, aquilo que me exige dia após dia, aqui está a minha tarefa principal. E aqui está a concretização da existência que ainda não realizei. Eu termino com a citação de um livro de Dostoiévski. É um livro bem curto, tanto que nesse livro tem duas histórias. A história que eu quero mencionar é O Sonho de um Homem Ridículo, que é um homem pensando em suicídio, que é um homem que quer se suicidar, e o livro começa assim: sou um homem ridículo. E quando você puxa, por que ele é um homem ridículo? Ah, como é duro conhecer sozinho a realidade. Ou seja, está muito parecido com Elias já, né? Esse negócio de que só eu vejo, só eu estou sofrendo, só eu participo, enfim. O contexto do livro é que ele não crê em nada, ele crê que tudo é um absurdo. Ele crê que nada tem valor, que nada faz diferença. Tanto faz uma coisa ou outra, tanto faz aquilo ou aquilo, tudo vai acabar em nada. Então, como é duro conhecer sozinho a verdade, porque as pessoas vivem achando que tem algum sentido, né? Para mim, dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Diante de mim não havia nada, tudo me era indiferente. Eu tinha decidido me matar naquela noite. Então ele compra uma arma, ele não era uma pessoa rica,
Mas durante alguns meses, ele vai para casa à noite, sempre com o planejamento de tirar a própria vida. Mas ele acaba não concretizando isso. Mas aquilo mantém-se na sua mente, de que ele vai tirar a própria vida. Ele é ridículo, o mundo é ridículo, e a única saída, tanto faz, ele quer tirar a própria vida. E aí num dia que ele está indo para casa, hoje eu vou tirar a minha vida, ele encontra com uma menina de 8 anos. Então, enquanto eu olhava para o céu, indo para casa, nessa autocomiseração, de repente me agarrou pelo cotovelo essa menina, uns 8 anos. Estava em pânico por alguma coisa e gritava desesperada: mamãe, mamãe. A ideia do livro é que a mãe dela estava com algum problema e ela estava buscando a ajuda daquele homem para ajudar a sua mãe. Então aquela menina estava desesperada. Não fui atrás dela, e ao contrário, me veio de repente a ideia de enxotá-la. Bati o pé e dei um grito. E aquela menina gritando no livro, então ela vai embora. E ele chega em casa, senta na mesa, senta na cadeira, né? A mesa na frente, a arma está ali. Ele está pensando em se matar, mas ele começa a sentir um incômodo. Puxa, eu deveria ter feito algo por aquela menina. Mas eu não posso sentir isso, porque eu acredito que nada faz sentido. Eu acredito que tudo tanto faz. Eu acredito que tudo é indiferente. Por que eu estou sentindo isso? Ele começa a ficar bravo com ele. Puxa, eu tenho que bancar aquilo que eu acredito. Se eu acredito que nada tem valor, sentido, que tudo é indiferente, por que eu não estou indiferente em relação ao choro daquela menina? Por que eu não estou indiferente àquela dor e naquela crise? Ele começou a adiar ali o seu suicídio e ele dorme. E aí é o nome do livro: O Sonho de um Homem Ridículo. E nesse sonho, ele se suicida no sonho, ele tira a própria vida no seu sonho. E é levado nesse sonho para um planeta onde não houve queda, onde o homem nunca pecou, e o ser humano viveu e cresceu com os valores mais preciosos de ter obedecido sempre a Deus, no amor, na justiça, na paz. E agora ele, aquela pessoa que desprezava grito de uma criança, aquela pessoa indiferente a tudo e a todos, e que tirou a própria vida, era colocado num lugar como aquele. Ele começou a olhar aquelas coisas acontecendo, e começa a entrar no sentimento dele, tudo isso no sonho, de que o que estava acontecendo, de que a crise que ele tinha, de que o mal do mundo, a culpa era dele. Com essa atitude de fuga, com essa atitude de caverna, com essa atitude de esconderijo, era ele o culpado. Ele começa a pedir perdão naquela terra sem pecado, enfim, é um sonho. E aí ele acorda do sonho. E quando ele acorda do sonho, então o livro termina assim: enquanto aquela menina, eu a encontrei, e vou prosseguir, e vou prosseguir. Quando ele viu o reino de Deus, uma terra restaurada, entendeu o papel dele para transformar aquilo em realidade, ele percebeu que aquilo tinha que acontecer por meio das coisas pequenas, por meio daquela menina que segurou o braço dele. E no livro ele não se mata, pelo contrário, ele prossegue. Vamos ficar de pé. Quantas coisas foram faladas e pensadas, e eu não sei qual que é a oração do seu coração nessa manhã. É sair de uma caverna que você entrou, por acreditar num monte de mentira e se apegar a elas, ou se é pensar em pessoas que você conhece que estão em cavernas, muito parecidas com Elias, que inclusive falam em morte. E é claro que o objetivo dessa pregação não era responder e tratar de todas as questões que envolvem. Por isso que semana que vem nós temos uma nova ministração sobre o assunto, enfim. Mas que de alguma forma a gente pudesse perceber sentimentos que são tão comuns, sensações da natureza humana que são comuns a todos, e enxergá-las em Elias, um
baita homem da fé. E talvez perceber que nós também somos tentados a isso. Que muitas vezes nós somos acometidos a todos esses sentimentos, a todas essas experiências. E a voz de Deus para nós hoje é: você está acreditando em muitas mentiras. Esse tédio, esse mal-estar existencial que você está sentindo, procure e identifique. Ela está alicerçada em mentiras. Sai da caverna e dá um passo para fazer coisas simples. Coisas que talvez você fique se convencendo de que, mas isso não tem valor nenhum, o que isso vai mudar? Talvez Elias poderia estar até hoje falando isso. O que adianta sair e fazer uma unçãozinha por alguém? E isso teria destruído até a história da transfiguração. Elias não poderia estar lá, porque Jezabel não teria sido vencida. Que Deus cure os nossos olhos do nosso coração, para percebermos a sacralidade dos momentos, a grandeza do que acontece no seu dia a dia. Todas as vezes que você se pegar entediado e falando, mas é só isso de novo. Nesse momento, eu e você temos que perceber que estamos sendo contaminados pela incredulidade. Estamos pensando como ateus. E é nesse momento que nós falamos: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Para que eu veja que essa simples unção em Jeú não é só uma unção em Jeú, é uma peça da redenção, é uma peça da história da redenção. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos clamar nesta manhã na Tua presença, manhã onde filhos e filhas se reúnem em Teu nome, crendo que é do Teu agrado este momento, que o nosso louvor a Ti e que a Tua palavra, que este tempo é um tempo rico para nós, mesmo sendo um culto a Ti, nós somos enriquecidos. Obrigado, Senhor, por manter na Tua palavra histórias como esta de Elias, tão fragilizado, mesmo sendo um cara tão precioso de Deus. E ajuda cada um aqui, Senhor, talvez no meio de pensamentos de desistência, no meio de pensamentos de morte, no meio de pensamentos de indiferença, que possam saber que tudo é importante, que é impossível andar contigo, estar envolvido contigo, sem que todas as coisas se tornem importantes, relevantes, essenciais. Em nome de Jesus, ó Deus, abre os nossos olhos para enxergar a importância de cada pai, cada mãe aqui que de manhã acordam mais cedo porque tem que levar os seus filhos à escola. Quantas manhãs bate aquele, puxa vida, mas de novo, só isso, só essa repetição. Oh Senhor, deixa-os ver, que nós possamos ver, que nós possamos transfigurar estes momentos para momentos gloriosos, momentos que são do Teu interesse, ó Deus, que fogem à nossa capacidade, porque nós não temos conhecimento do futuro, mas Tu tens, e entregarmos em confiança estes pequenos momentos como um culto a Ti, estes pequenos momentos como um sacrifício agradável a Ti, de louvor a Ti, de vida a Ti, confiando que nas Tuas mãos uma simples unção se torna uma vitória da redenção, que nas Tuas mãos as coisas simples são poderosas, que em Ti as pequenas brisas são tão vivas e são tão eficazes para nos tirar das mais profundas cavernas. Em nome de Jesus, ó Deus, encontra aqueles que nesta manhã estão em cavernas aqui. Em nome de Jesus, ó Deus, desfaz estas fortalezas de mentira na mente dos nossos irmãos e irmãs, que têm tido pensamentos de morte, acreditando na mentira que não alcançaram um certo padrão, acreditando na mentira de que vai ser melhor para os outros, acreditando na mentira de que o Senhor errou de alguma forma na época em que deveríamos viver.
acreditando na mentira que só eles ou elas sentem algumas coisas que são humanas, mas possam crer na verdade, que foram vocacionados por Ti para viver, e mesmo que nunca vejam fogo cair do céu como Elias viu, mesmo que nunca vejam uma chuva interromper um período de anos de seca, possam ver pequenas coisas como aquela unção de Elias se transformar numa peça da redenção e da transfiguração. Que nós possamos nos convencer, Senhor, da nossa vocação diariamente, das pequenas coisas, em nome de Jesus. E aí sim, sermos a Tua mão, sermos a Tua boca, sermos os Teus representantes aonde estivermos, em nome de Jesus.